E qual que é a diferença, Ju? Psicólogo, psicanalista e psiquiatra? Porque a gente falou, né, dos três aqui. Mas qual que é a diferença e quando que a gente indica cada um, Procura um né? outro. E do coach. Porque tem esse... Gente, não me coloque em maus lençóis. Tá, vamos ficar na pergunta Bom, da vamos lá. Cicinelli. Bom, o psiquiatra, ele tem formação em medicina, né? Ele é um médico que fez uma especialização, uma residência em psiquiatria. É um profissional da saúde mental, que ele é capacitado e especializado para administrar medicações, coisa que o psicólogo e o psicanalista não podem. Então, o psiquiatra, ele é médico, né? Ele busca um CID, ele busca dar um diagnóstico para aquele paciente e acompanha. Que é o CID? CID CID é o Código Internacional de Doenças, que é aquele manual que eu falei para vocês. Mas o que é o CID? No final do atestado médico, qualquer médico, tá? Qualquer especialidade, ele coloca lá CID da pessoa para descrever qual é a classificação da doença da pessoa. Então, por exemplo, a gente vai levar um atestado no trabalho, o CID, dor de estômago, dor de cabeça, enxaqueca, e também tem o CID de transtornos mentais. Então, o CID é o nosso diagnóstico. Então, o psiquiatra, ele faz esse diagnóstico e ele dá a medicação e acompanha como essa medicação vai fazer o efeito no paciente. Nós que somos psicólogos, a nossa formação é em psicologia, então nós fazemos 5 anos de faculdade de psicologia. O nosso trabalho se dá pela escuta do paciente, pela palavra, então a gente não pode prescrever remédio, a gente não pode usar outras técnicas que não sejam esse acolhimento dentro do consultório. O psicanalista, ele não precisa ter uma formação em psicologia. Qualquer pessoa pode fazer um curso de psicanálise. Então, eu, por exemplo, eu não sou psicanalista, eu sou psicóloga que atuo na psicanálise. Eu tenho uma especialização em psicanálise clínica. Então, a minha profissão é psicóloga e eu atuo com a psicanálise. O psicanalista, ele não precisa nem ter formação superior e nem ter uma formação em psicologia ou qualquer área da saúde mental ou saúde. É uma pessoa que pode fazer um curso de psicanálise e aí ele se torna apto, a partir desse curso, para atender pessoas. Qual é a grande questão ou a grande crítica que a gente faz em relação a isso? Eu acho que profissionais bons e ruins tem em todas as áreas. Tem psiquiatras bons e ruins, psicólogos bons e ruins, psicanalistas bons e ruins. É que a profissão de psicanalista não é regulamentada. Não tem um conselho que regulamente. Então, por exemplo, o médico tem um CRM. Se ele cometer uma falta ética, alguma coisa, ele vai ser investigado, avaliado, ele pode ser cassado, pode sofrer uma sanção penal por conta disso. Nós, psicólogos, temos o nosso Conselho Federal de Psicologia e o Conselho Regional de Psicologia. A psicanálise, né, os psicanalistas não têm um conselho que possa regulamentar a profissão. O que isso abre brecha? Para picareta, né? Por quê? Porque se ele fizer alguma coisa, ele não vai sofrer punição. Pode sofrer uma punição legal, entrar com processo, mas não dentro de um conselho de ética da psicanálise. Assim como, por exemplo, o coach. A grande questão do coach é essa. A pessoa também não precisa ter uma formação superior para poder atuar como coach e não tem um conselho que regulamente essa profissão. Então, isso abre muitas brechas e muitas portas para que pessoas mal intencionadas possam atuar e trabalhar com a vida de outras pessoas. Isso é muito sério. Né? Isso é muito sério. Eu vejo a minha profissão como algo de muita responsabilidade. Né? Eu meço muito as palavras daquilo que eu vou falar para os meus pacientes, porque isso pode trazer consequências tão sérias que a gente não tem nem noção de como reverbera aquilo que a gente fala para uma outra pessoa. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito esse cuidado. E aí, os conselhos... E eu não estou dizendo também que os conselhos são perfeitos e que nada acontece. Claro que acontece, mas que é uma maneira de regulamentar e de fiscalizar esses profissionais, dar mais segurança, isso com certeza dá. Né? Legal. Quando que a igreja ajuda e quando que a igreja atrapalha em alguém que está em tratamento ou precisa de um tratamento? Seja ansiedade, seja depressão, ou alguém que tem um instinto ali. Instinto, posso falar? Suicida? Ideação suicida. Tá. Ideação. Quando que a igreja ajuda e atrapalha nisso? Eu acho que a igreja ajuda ou atrapalha quando ela não entende o que é papel de cada um. Né? Cada um no seu quadrado, vamos dizer de uma maneira popular. A igreja ela pode ser uma grande aliada, né, dos profissionais da saúde mental, dizendo para os seus fiéis, né, para as pessoas que estão lá, que um tratamento de saúde mental é adequado, assim como um tratamento de saúde física. Porque, por exemplo, se uma pessoa chega para o pastor e fala assim, eu tenho câncer, o que o pastor vai falar? Nós vamos orar e você vai procurar um atendimento médico. Você vai fazer quimioterapia, você vai fazer a cirurgia, você vai fazer tudo que o médico te indicar. Agora, quando uma pessoa chega para o pastor e fala, eu tenho depressão, e ele fala, vamos orar para esse demônio sair, aí a gente está estigmatizando de que toda doença mental é causada pela questão espiritual. Isso não é verdade, né? Tem situações em que é espiritual? Claro que tem, claro que a gente conhece. Sim, tem situações que são espirituais, né? Mas tem situações que não são, tem situações que são orgânicas, que são da vida emocional daquele sujeito. Então,
A igreja ajuda quando ela entende o papel dela na vida daquele sujeito, de orar, de apoiar, de acolher, de escutar sem o julgamento, e indica para esse cristão, né, no nosso caso, que procure também um atendimento em saúde mental, e ela atrapalha quando ela entende que toda demanda de saúde mental é demônio ou é espiritual. Aí a gente começa a criar, e aí isso é tão importante que a gente começa a criar até um estigma em cima daquelas pessoas, né? Porque de duas uma, ou aquela pessoa ela vai reprimir tudo isso porque ela vai se sentir constrangida de falar que ela tem uma demanda de saúde mental, ela vai reprimir tudo aquilo e viver como se aquilo não existisse. E é claro que isso vai desencadear numa outra coisa lá depois. Eu costumo dizer que a nossa saúde mental é que nem cartão de crédito. Você vai passando, uma hora a fatura vai chegar, né? Então, você passa, uma hora você vai ter que pagar essa conta. E aí, se a pessoa não cuida disso, lá na frente a conta pode ser muito grande, né? E ela não dá conta de pagar. Então, ou a pessoa ela vai reprimir tudo isso, não vai procurar ajuda, isso vai piorar, até que chega no ponto de um suicídio, por exemplo. Ou ela vai ser totalmente estigmatizada. Se ela não quer falar, não, eu vou fazer um tratamento porque eu entendo que isso é necessário, ela vai ser estigmatizada, ela vai ser isolada, ela vai ser constrangida no meio das outras pessoas, ela vai se sentir envergonhada. Né? Quantos pacientes eu tenho que me falam, eu faço terapia e ninguém sabe. Né? Ninguém pode saber que eu faço terapia. Não só por questões espirituais, até por preconceito mesmo da família, né? Enfim, tantas questões. Então, a igreja, ela ajuda quando ela sabe qual é o papel dela de apoiar aquele sujeito e de encaminhar para um atendimento de saúde mental. E atrapalha quando acha que toda a questão de saúde mental é espiritual, o que não é verdade. Eu complementando e falando mais do lado da igreja aqui. Tá. Eu também entendo que a igreja ajuda porque ela é uma comunidade. É um lugar onde a pessoa pode encontrar amigos, apoio, não se sentir sozinha. Enfim, tem as atividades, às vezes, vínculos da igreja. Vínculos sociais na igreja. Atividades que ela pode se envolver. Agora, queria ser prático. Quais as coisas que normalmente são ditas por pessoas da igreja, isso na prática mesmo, frases, coisas do tipo, que às vezes podem prejudicar ou minimizar algo que deveria ser olhado com mais cuidado e carinho? Eu acho que, primeiro, é isso que a gente falou, de espiritualizar toda a questão de doença mental, que não é verdade. E também o que eu ouço muito é que, se você está em depressão, ansiedade, é falta de fé, você precisa orar mais, você está em pecado, né? Isso é uma consequência do seu pecado. E se a gente for olhar para a Bíblia, a gente tem exemplos muito claros de que isso não é verdade. Se a gente pegar a história de Elias, né? Elias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ele somente foi arrebatado num carro de fogo para o céu. Que outro homem da Bíblia passou por isso? Nenhum deles, né? Elias, se a gente for analisar cronologicamente a história dele, que está lá no livro de Reis, a gente vai ver que quando ele pede a morte, né, depois que Jezabel o ameaça, falando que vai matá-lo, né, que ele foi lá e matou os profetas de Baal, e Jezabel manda dizer que ele vai morrer, ele vai para debaixo do zimbro e ele pede a morte para Deus. Aquilo, ele estava num estado deprimido, ele estava num momento deprimido, quando ele pede a morte, quando ele não vê uma perspectiva de futuro, quando ele não tem mais esperança, ele vai sozinho para o deserto, né? A Bíblia fala que ele está indo, ele deixa o moço dele e vai sozinho para o deserto, então ele se isola socialmente. A Bíblia fala que teve os anjos que vieram e deram alimento para ele, ou seja, ele não estava nem comendo de tanto sofrimento. Então, ele estava especificamente no momento de depressão. Mas antes daquilo, ele já tinha vivido milagres tremendos de Deus. Né? Ele já tinha profetizado que não viria chuva para o rei Acabe. Ele já tinha passado pela situação da viúva, né, que o azeite da botija não vai acabar, a farinha da panela não vai acabar. Ele tinha ressuscitado o filho daquela viúva que tinha morrido e ele orou e Deus ressuscitou aquele menino. E depois da ressurreição desse menino é que ele entra para esse momento de depressão. Como é que a gente pode falar que ele não cria em Deus? Ele estava sem fé? Ele não tinha comunhão com Deus? Ele tinha acabado de ressuscitar o menino. Cronologicamente, foi depois que ele ressuscitou o menino, o filho da viúva, que ele foi para o deserto e estava naquele estado de depressão. Então, se a gente pegar textos bíblicos, né? Jeremias também foi um grande profeta de Deus no Antigo Testamento, e tem situações em que ele amaldiçoa o dia em que ele nasceu. Ele falou, maldito seja o dia em que deram a notícia para o meu pai de que a minha mãe estava grávida de mim. Né? Por quê? Porque ele desejava na alma dele a morte. Davi foi muito perseguido, né? Pelos seus opositores, pelos seus inimigos, e também em Salmos, se eu não estou enganada, Salmo 55 é um salmo em que ele começa a se lamentar e ele fala, né, Senhor, meu coração está dorido e a minha alma se abate dentro de mim. Ele estava completamente deprimido. Mas aí já no Salmo 56, no versículo 4, ele fala assim, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Então, a gente pode passar por momentos de depressão na nossa vida, por momentos de ansiedade, por momentos de angústia, por momentos de desejar a morte, por momentos de não ter perspectiva de futuro. E isso não significa que nós não temos fé, ou que nós estamos distantes de Deus, ou que nós estamos sofrendo a consequência de um pecado no mundo espiritual.
significa apenas que nós somos humanos. E ser humano é estar sujeito a tudo isso. A Bíblia fala que Jesus chorou na morte de Lázaro. Ele se entristeceu. Ele era Deus, mas ele viveu enquanto homem aqui nessa terra. Então, enquanto homens que nós somos, nós estamos sujeitos a passar por essas variações de emoções, por momentos de vulnerabilidade emocional, por momentos de luto, por momentos de depressão. E isso não tem a ver com a nossa fé, ou com aquilo que nós cremos em Deus, ou com pecados da nossa vida espiritual. Tem a ver apenas pelo fato de que nós somos humanos e estamos sujeitos a viver todas essas emoções. Então, eu acho que a gente tem que começar a falar um pouco mais sobre isso, sobre a vulnerabilidade de homens e mulheres da Bíblia. Eu dei 3 exemplos simples aqui, né? 3 exemplos que são mais gritantes. Mas eu, enquanto psicóloga, quando eu leio a Bíblia, eu começo a enxergar coisas, né, que talvez outras pessoas não enxerguem, e claro, cada um, Deus vai dando uma visão diferente na leitura, de que homens e mulheres sofreram, sim, e isso não fez deles pessoas que não tiveram a sua relevância no reino de Deus, muito pelo contrário. Gente, Davi foi apenas o homem segundo o coração de Deus. Apenas, né? O único homem na Bíblia de Gênesis ao Apocalipse em que Deus se referiu dessa maneira, um homem segundo o coração de Deus. E ele passou por momentos de muita perseguição e muita tribulação, e que a alma dele se abateu, né? E nem por isso a gente diminui a importância de Davi. E nós somos como esses homens e mulheres, né? Que podemos, sim, passar por esses momentos, mas que, no momento seguinte, a gente pode falar, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Tá. Fugindo um pouquinho do assunto aí de depressão, Tá. enfim, suicídio, mas para esclarecer algumas pessoas. Eu Tá. sei, mas já vi algumas pessoas confundindo psicologia com parapsicologia, Tá. achando que é a mesma coisa. Não. E talvez elas ninguém explicou para elas que a psicologia é uma ciência, enfim. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Antes de talvez você responder isso, eu acho que talvez tenha um pouco a ver com algo que eu gostaria de perguntar também. Que talvez seja por causa disso que envolve a pergunta que eu vou fazer agora. Tá. A gente como cristão, a gente precisa buscar apenas o psicólogo cristão também, que eu acho que talvez isso tenha a ver com o que o Jackson está falando também. É que, na verdade, a parapsicologia, ela não é uma ciência, não é uma ciência, né? Eu conheço muito pouco sobre isso, eu ouvi falar um pouco na faculdade, mas, assim, pelo que eu sei, a parapsicologia, ela tem algumas questões de espiritismo, relação com vidas passadas, são práticas, assim, que estão fora daquilo que é ciência. E aí também entra a questão de que nós, enquanto profissionais da psicologia, enquanto sujeitos, é claro que a gente pode ter a nossa crença, claro que óbvio que podem existir psicólogos que sejam espíritas ou de qualquer outra religião, mas qual que é a orientação do nosso código de ética, né, que é feito pelo nosso conselho de psicologia, aí que entra a regulamentação da profissão. Tá vendo como é importante, né, ter um conselho, um órgão que regulamente a profissão, porque daí pode fiscalizar isso. Que dentro da nossa prática da psicologia, a gente não use práticas de religiões ou de quaisquer outras crenças que não tem a ver com a ciência, que aí tem a ver com uma ideologia pessoal. Então, a parapsicologia, ela não é psicologia, é diferente, né? E aí muitas pessoas confundem, por exemplo, porque como eu estou falando desde o começo, a psicanálise, a gente fala, né, o Freud usava muito a questão da regressão, mas não é regressão no sentido... Primeiro que essa prática já não é mais usada, muitas práticas de Freud não são mais usadas, porque a gente evoluiu, né? Mas não era regressão no sentido de vidas passadas, era regressão para a infância. Por quê? Porque as nossas lembranças de infância, elas são muito limitadas por uma questão cerebral mesmo. A gente não lembra de tudo na vida, né? Então, muitas vezes, quando Freud falava de regressão, vamos voltar... Aí eu dei uma encostadinha aqui no microfone, não sei se ecou. Não tem problema. De regressão, de voltar, não é voltar vidas passadas, é voltar para a infância, tentar resgatar essas memórias da infância que são a origem do que a gente é na vida adulta, dos nossos traumas, das nossas questões e das nossas doenças mentais, inclusive. Então, parapsicologia é diferente de psicologia, não é uma ciência pautada, né? Não é algo eticamente que se possa fazer dentro da psicologia. E aí você me perguntou da questão dos psicólogos cristãos, né, Sibeli? O que eu entendo que mais importante do que ser cristão é ser ético. O profissional que ele é ético, né, que ele segue o código de ética, que ele é um profissional comprometido, que ele é um profissional que atua pautado naquilo que a psicologia nos fala, ele deve respeitar qualquer crença que seja daquele sujeito. E entender que aquilo que o sujeito está falando faz parte da vida dele como qualquer outra coisa. Eu já ouvi muito, assim, eu já ouvi de muitos profissionais da psicologia, né, que Deus é um delírio, porque tem autores que falam isso, né, da filosofia, Foucault, enfim, todo esse pessoal aí, inclusive da psicanálise. Freud, ele era judeu, mas ele morreu ateu, né, então, eu acho que talvez por ele ser o pai da psicanálise, muitas pessoas falam, não pode
misturar uma coisa com a outra, mas isso é inerente ao ser humano, a espiritualidade é inerente ao ser humano, né? Nós somos seres espirituais, isso é inerente, independente da religião especificamente que cada pessoa siga, e isso faz parte da vida da pessoa, né? Então, a gente tem que acolher aquele sujeito na fala dele, por exemplo, né? Uma pessoa falar para mim, hipoteticamente, se eu não fosse cristã, né, eu enquanto psicóloga, uma pessoa fala que teve uma revelação de Deus ou que foi, né, num centro espírita e recebeu uma palavra lá de um espírito, eu jamais posso criticar a pessoa, apontar a pessoa, ou dizer que isso é errado, ou dizer que ela não deve fazer, ou julgar a pessoa, ou ridicularizar a pessoa, como eu já vi, gente, profissionais fazerem, né? É a crença da pessoa e faz parte da constituição daquele sujeito. Então, para profissionais, para pacientes cristãos, as pessoas me perguntam muito isso, né? Procure um profissional que seja de confiança, que seja ético, ainda que ele não seja cristão. Se ele for ético, ele vai te acolher nas suas demandas, independente da fé que você professar, né? E tem muitos profissionais, profissionais que são, né, que praticam outras religiões, mas que conseguem acolher nesse contexto. Agora, se a pessoa, né, ela fica em dúvida, ela é insegura, tem algumas igrejas, algumas religiões que são realmente um pouco mais rígidas, se você se sentir mais à vontade com um profissional cristão, procure. Eu acho que isso não tem problema, né? Como pessoas espíritas procuram profissionais espíritas, eu acho que isso não é um problema. Eu não vejo isso como um problema, ou como algo grave, ou como algo que deva impedir que a pessoa tenha acesso ao profissional. Né? Como eu falei, por exemplo, se é um homem que quer trabalhar a vida sexual dele com a esposa, se ele se sente mais à vontade com um homem, procura um psicólogo homem. Né? Se sente mais à vontade com uma mulher, procura uma mulher. Se quer uma pessoa mais velha, minha mãe que fala, né, essas psicólogas jovenzinhas aí, eu acho que elas não entendem nada, eu quero uma mais experiente. Aí a psicóloga dela já é mais velha, né? Então, cada pessoa aí vai se adaptar ou se adequar a um tipo de profissão. O importante é que haja vínculo e que haja essa confiança e essa ética para que o trabalho possa acontecer. Até porque, sem a ética, às vezes o próprio cristão, o psicólogo é cristão, mas ele não é ético, né? Isso. Então, a ética realmente é importante, porque ele pode ser cristão e não ser ético. E pode não ser cristão e ser ético, respeitando ali o paciente. Porém, para um cristão que está numa sessão ali de terapia, em que momento que ele percebe que um profissional não é ético? Não está sendo ético. Não está sendo ético ali com a religiosidade, com a fé dele. Eu acho que é quando ele começa a confrontar, mas aí a gente percebe que é um confronto não no contexto da análise, mas no contexto pessoal. Por exemplo, sabe algo que é muito comum? É quando, por exemplo, o paciente fala assim, eu estou namorando e eu não tenho vida sexual ativa com meu namorado porque nós vamos nos guardar para depois do casamento. Aí o psicólogo pode falar, mas você está se privando do seu prazer, você está se deixando levar por um contexto social em que você vive, isso é influência do contexto social que você vive. Ou seja, o psicólogo ele invalida o desejo daquele paciente. E se ele quiser casar virgem, e se ele quiser se abster de ter uma vida sexual antes do casamento? Você percebe? Então, esse confronto não é não está dentro do contexto da análise. Por quê? Porque o paciente ele não está, por exemplo, relatando um sofrimento em relação a isso. Eu não tenho relação sexual com a minha namorada, mas isso me traz um extremo sofrimento. Então, não é o objeto da análise naquele momento. Ele só está comentando, então, eu namoro e eu e minha namorada ou meu namorado não vamos ter relação sexual antes do casamento. E aí o psicólogo pega daquilo para confrontá-lo, mas no contexto que é o que ele acha, não está dentro do contexto da análise. Então, aí a gente pode perceber que tem, sim, né, algo que está fugindo um pouco da ética, porque isso não é ético. Você questionar uma decisão pessoal do sujeito com a qual ele está convicto e não está apresentando sofrimento, isso não é nem contexto de análise. Porque o que é contexto? O que traz sofrimento para o sujeito. Né? Se aquilo não traz sofrimento, não é demanda. E se o sofrimento está dentro de algo que é conforme algo cristão que ele acredita? A gente pode trabalhar, mas não necessariamente contestando a fé. A fé. Né? Porque são coisas diferentes. A gente pode trabalhar. Por exemplo, se é um sofrimento para aquele adolescente, vamos pensar, para aquele jovem, estar namorando e não ter relação sexual, vamos pensar sobre isso. Né? Qual é a questão do desejo? Como que você se sente diante da frustração? Tá vendo como a gente sempre volta lá para trás? Né? Como é essa frustração de você namorar e não fazer sexo porque é isso que a doutrina que você segue prega? A gente vai trabalhar outras coisas, né? Tem outros caminhos para se trabalhar, a não ser dizer, você está sendo bobo, você tem sim que transar com a sua namorada, porque isso é a repressão do seu desejo. Um discurso tão pronto, né? Sim. Então, eu acho que se a gente tiver essa escuta qualificada, né, para escutar sem julgar, a gente vai conseguir chegar na raiz sem precisar questionar aquilo que o sujeito acredita. E aí, em qualquer religião. Sibeli, não só no cristianismo, em qualquer religião. Porque cada uma tem a sua doutrina, cada uma tem os seus princípios. Né? Esse foi um corte do NSDC Cast. Para conferir o podcast completo,
que a gente fala muito mais sobre esse assunto, é só clicar no link que está aqui na descrição e conferir aqui no nosso canal no YouTube.